nós estamos aqui para apresentar os trabalhos sobre as autoras que foi escolhido hoje. A minha é a Hannah Arendt. A minha, então, é Marilena de Souza Chauí. Eu sou a Nayara. E eu sou a Priscila. Então, um pouquinho da biografia, né? A Marilena, então, ela nasceu em São Paulo, no dia 4 de setembro de 1941. Filha do jornalista Nicolau Chauí e da professora Laura de Souza Chauí. E ela é casada, então, com o historiador Michael Hall. A minha, nascida no subúrbio de Linden, em Hannover, na Alemanha, no dia 14 de outubro de 1906. Então, ela era de uma família pobre, ela perdeu seu pai com 7 anos de idade, mas mesmo assim sempre consolava sua mãe, que isso acontecia com muitas pessoas. E teve a sua primeira obra lida do escritor Kant, Crítica da Razão Pura. A vida acadêmica, então, da Marilena Chauí, ela começou a estudar, então, no interior paulista, mas ela concluiu, então, na capital do estado. Ela cursou filosofia na Universidade de São Paulo, concluindo em 1965. A especialização dela foi em História da Filosofia Moderna e em Filosofia Política. Sua dissertação foi defendida em 1967 com o título, então, Merleau Ponty e a Crítica do Humanismo. Neste mesmo ano, ela iniciou o doutorado, então, na França, defendendo a tese sobre o filósofo Spinoza em 71. E aí, posteriormente, então, ela fez uma tese de livre docência, que também foi defendida em São Paulo, em 1977, com o título A Nervura do Real, Spinoza e a Questão da Liberdade. Então, Spinoza foi das influências, né, para Chauí. E o mestrado dela foi orientado pelo professor Bento Prado de Almeida Ferraz Júnior e a tese, então, pela doutora Gilda Rocha de Mello e Souza. Então, também algumas das influências, né, ao longo da vida acadêmica dela. E a minha, ela ingressou na Universidade de Marduk, onde foi aluna de Martin, onde iria iniciar um relacionamento amoroso com o professor que era casado. Então, em 1926, ela decidiu trocar de universidade, indo para a Universidade de Albert, em Friburgo. Em 1986, se doutorou em filosofia na Universidade de Heidelberg, com a tese O Conceito de Amor de Santo Agostinho. Em 1929, Arendt ganhou bolsa de estudo e se mudou para Berlim. Reencontrou Gilter Anders, que se tornou seu primeiro marido. Em 1933, quando Eicher aderiu ao nazismo, Arendt se afastou da filosofia para lutar. Quanto à vida profissional, então, em 1987, ela passou a ser professora titular de Filosofia Política e de História da Filosofia Moderna na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, onde ainda ela é. E ela foi secretária municipal de Cultura de São Paulo de 1989 a 1992. Então, ela tinha as influências de Sócrates e pré-Sócrates, Platão. Foi aí que ela entrou no antinazista. E nesse momento, em 1933, ela foi presa pelo Gestapo. E depois de passar por 8 dias na prisão, resolveu deixar o país natal. Hannah passou por Praga e Genebra, até chegar em Paris, onde permaneceu por mais 6 anos ali, trabalhando com crianças judias extrapatriadas. Em 1941, já unida a outro homem filosófico, Henrique Blücher, depois disso, estada em Portugal, chegando em Estados Unidos, naturalizando-se americana em 1951, foi aí que ela cresceu. Fez 2 obras importantes, uma delas é A Origem do Totalismo. Quanto à atuação profissional, política e intelectual, então, Marilena Chauí
Ela foi uma das fundadoras e participantes, então, do Partido dos Trabalhadores, do PT, onde ainda é integrante, e membro do diretório estadual e também do diretório municipal do PT. Então, ela tem não só uma vida acadêmica, né, brilhante, como eles colocam, mas também uma intensa e frequente atuação no âmbito intelectual e político brasileiro, né. As obras dela também vêm nesse sentido, né, onde ela tem temáticas profundas com a universidade pública, ideologia e cultura, então tendo como os destaques então as obras da realidade sem mistério ao mistério do mundo, a repressão sexual, introdução à história da filosofia, a nervura do real, convite à filosofia, entre outros. E então, em 1963, Hannah passou a lecionar na Universidade de Chicago, onde ficou até 1967. Depois mudou-se para Nova York, onde foi contratada por New School, que permaneceu até 1975, onde faleceu em 4 de 12 de 1975 e sua última obra foi publicada após a sua morte, que é A Vida do Espírito. Ela tinha o principal interesse, era a teoria política, modernidade e filosofia da história. E ela teve várias outras obras, umas citadas agora é O Conceito do Amor de Santo Agostinho, que eu já comentei, O Sistema Totalitário, A Condução Humana, A Crise da República e O Homem em Tempos Sóbrios. Então é isso, né? A gente se deu um pouquinho de tempo, mas como eram duas autoras com um grande legado, né? Eu acho que a gente precisou passar um pouquinho de tempo. Boa noite a todos. Obrigada.